Nesse vídeo você vai entender os 5 pontos para poder investir na TIM. Primeiro, como ela ganha dinheiro, depois o resultado do trimestre, os principais gatilhos de valor, os riscos que você deve monitorar e finalmente chegamos à valuation. Será que a empresa está barata hoje? Primeiro bloco, unidade de negócio. Como a empresa gera dinheiro? A operação da TIM é dividida em 3 unidades principais. A primeira unidade representa cerca de 92% da receita. Ela gera o dinheiro operando 62 milhões de linhas móveis para clientes finais e empresas. A segunda unidade representa cerca de 6% da receita. Ela gera dinheiro comercializando internet banda larga com a TIM Ultra Fibra e soluções em nuvens para residências e empresas. A terceira unidade representa somente 2% da receita. Ela gera dinheiro comercializando smartphones, consoles para PlayStation, até televisores para o consumidor final, em suas lojas físicas e o comércio eletrônico. Agora que entendemos um pouco das unidades de negócio, seguimos para o segundo bloco, com os resultados do trimestre. A receita líquida atingiu cerca de 6,8 bilhões, uma expansão de 6,5% na comparação anual. O setor possui uma sazonalidade, então a nossa comparação sempre vai ser em bases anuais. O crescimento na receita foi causado principalmente pelos planos pós-pagos, que expandiram sua base de clientes em 7%, possuindo um ARPU ou uma receita média por usuário maior que os planos pré-pagos. O EBITDA expandiu 6,6% em base anual, somando 3,2 bilhões, com margem de 48%, praticamente estável na comparação anual. O ganho de eficiência através do aplicativo Meu Team migrou o suporte humano para o autoatendimento automatizado e compensou o aumento de custo de tráfego estrangeiro na sua rede, típica do começo do ano. O lucro líquido ajustado atingiu cerca de 820 milhões, avançando um pouco mais de 1% na comparação anual. O lucro não expandiu em linha com a receita por conta de dois fatores principais. O primeiro é um aumento artificial sem efeito caixa dos juros pagos, seguindo a norma contábil IFR 16. E o segundo está no pagamento de imposto na casa de 170 milhões, por ter menos benefício fiscal. A dívida líquida encerrou o período em cerca de 11 bilhões, com uma alavancagem de 0,8 vezes o EBITDA. Isso considerando como dívida a estrutura física, como torres de transmissão e aluguel dos postes. Considerando apenas a dívida bancária, a empresa tem na verdade uma posição de caixa líquido, ou seja, mais caixa do que dívida, em 3,3 bilhões. Se esse vídeo está te ajudando a entender os resultados da empresa, segue o canal no botão aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. A companhia confirmou guidance para a remuneração dos acionistas em até 5,5 bilhões, entre proventos e recompra de ações, e as projeções de crescimento do EBITDA entre 6 e 8% para 2026. Agora que entendemos o resultado, vamos para o terceiro bloco com o driver, que pode destravar valor para a ação. O primeiro gatilho é investimento de 950 milhões de reais na iSystem, retomando o controle total da infraestrutura de fibra ótica, que estava sendo parcialmente alugada. A aquisição elimina o pagamento de aluguel na rede neutra de São Paulo e no Rio de Janeiro, possibilitando a expansão da TIM Ultrafibra residencial e empresarial. O segundo gatilho é a renegociação do contrato de locação de mais de 8 mil torres de transmissão com a American Tower em março de 2026. O novo contrato encurtou os prazos de locação das torres de transmissão, reduzindo as despesas com juros e depreciação. Mas como nada é garantido, no quarto bloco precisamos monitorar o que pode dar errado. O primeiro risco é a fim das licenças das faixas de 850 MHz em 2028, que foram herdadas da privatização da Telebrás lá em 1998. O caso ainda está em disputa e deve caminhar entre duas soluções. A primeira solução seria um leilão que deve inflacionar o preço dessa nova concessão. A segunda solução é um acordo com o governo, exigindo pesados investimentos em infraestrutura. O segundo risco é que o mercado de telefonia móvel no Brasil está saturado. Os novos rivais regionais, como a BrisaNet no Nordeste e a Unifique no Sul, avançam com redes 5G próprias, além das operadoras nacionais, como a Vivo.
Essa competição agressiva ameaça o crescimento da receita, que depende muito da migração do pré-pago para o pós-pago, limitando a expansão do principal segmento da TIM. Colocando as vantagens e os riscos na balança, no quarto bloco vamos para o que interessa. O valuation, afinal, a TIM está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando o topo próximo a R$ 28,00 e um vale perto de R$ 20,00. Desde abril, a ação vem caindo, explicada por dois fatores principais. A expectativa na redução maior da taxa de juros não deve se concretizar em 2026. E o resultado do primeiro TRI levantou dúvidas sobre o ritmo de crescimento da companhia e o aumento das receitas financeiras. O múltiplo preço sobre o lucro é projetado em cerca de 12 vezes para 2026, e quando invertemos o lucro sobre o preço, temos o ganho ou earnings yield em cerca de 8% sobre cada real investido. Projetamos esse múltiplo em 2027 para 11 vezes. Ele vai criando um pequeno desconto frente ao preço atual da ação, direcionado pelo aumento do lucro. Sobre os dividendos, o retorno projetado é de cerca de 9% para 2026 e mantendo esse nível nos anos seguintes, usando a política da companhia de distribuir 100% do lucro. Em 2026 e 2027, o lucro distribuído ficaria acima de 100%, porque a empresa gera um fluxo de caixa livre acima do lucro contábil. Vamos explicar isso mais adiante. Na receita líquida, projetamos um aumento de 5% para 2026 e mantemos esse crescimento estável nos anos seguintes, repassando a inflação junto com um leve crescimento real. No curto e médio prazo, a TIM deve crescer de maneira mais moderada, pelo fato do principal segmento de atuação é a venda de planos de celulares, que já está maduro no Brasil, sem a expectativa de altas taxas de crescimento. O EBITDA projetado é de cerca de 13 bilhões para 2026, com uma margem de 49%, mantendo esse patamar no médio prazo. A margem operacional da TIM está acima dos concorrentes, por conta da sua estrutura de ativos de fibra para a banda larga ter menos representatividade na receita. Se a empresa mudar esse mix, a sua margem provavelmente vai cair. Projetamos o lucro por ação em 1,85 para 2026 e 1,95 para 2027, com uma margem líquida de 15%, beneficiada por uma alíquota de imposto menor, 17%, vindos da Sudene e do pagamento de JCP. O fluxo de caixa livre da TIM é o que realmente importa para o acionista. Ele é muito superior ao lucro reportado. No médio prazo, eles deveriam se aliar, mas na prática isso não acontece. A regra contábil internacional cria distorções no balanço, gerando um ativo que não existe, o direito de uso das torres, que na verdade são alugadas. E no resultado, ele precisa ser depreciado e reajustado pela inflação, o que reduz o lucro artificialmente. Na B3, a comparação é com a Vivo, competindo diretamente pelo cliente final em planos pré e pós-pagos e a internet fixa. A Vivo possui uma rede de fibra residencial com mais de 6,5 milhões de clientes conectados, enquanto que a TIM Ultrafibra possui cerca de 800 mil clientes, mas com a reaquisição total da iSystem, pretende dobrar esse número nos próximos anos. A nossa indicação oficial para a TIM é neutra, o nosso preço-alvo é de R$ 26,00. A ação hoje possui uma margem de segurança de cerca de 16%, ficando abaixo da nossa margem de segurança padrão, que é de 30%. O rating neutro reflete principalmente o desconto frente ao preço-alvo, que consideramos ainda baixo. A empresa possui índices de rentabilidade excelentes, o setor proporciona uma receita recorrente e o balanço é muito forte. Se a ação cair para um preço próximo a R$ 19,00, a ação se tornaria uma oportunidade de compra. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!